Bom, mais uma vez estou aqui junto com a professora Bastira, né? Já é a segunda edição desse minicurso, onde nós tivemos a primeira edição no ano de 2020. Gostamos do desenvolvimento desse minicurso no âmbito da temática proposta, que é a aprendizagem significativa e o uso de recursos didáticos não convencionais. Como a professora Bastira fez aí um relato sobre a questão da minha experiência, a minha vivência, ligada especificamente no contexto de formação inicial, que é o curso de licenciatura em Geografia, da qual já tenho especialização no âmbito de meio ambiente, mas em virtude de toda a minha experiência no contexto da sala de aula, entrei no mestrado em Geografia, do PPG-GEU, né, da UFP, desenvolvendo pesquisa no âmbito do ensino da geografia. E é com essa pouca experiência no âmbito do ensino da geografia que o fator, assim, que eu considero primordial, da qual me encaminhou a desenvolver pesquisa no mestrado no ensino de geografia, foi basicamente a minha experiência, né, na vivência no contexto da educação básica, enquanto professora da educação básica, e também, de uma certa forma, enquanto aluna da educação básica. Então, sejam todos bem-vindos, né? Espero que todos estejam bem nesse início de ano. Feliz ano novo para todos, e que neste ano a gente consiga desenvolver algumas atividades, consequentemente, aprender mais, né? Então, hoje é um momento de diálogo. Infelizmente, era para eu ter participado do nosso primeiro dia de encontro, mas por motivos de saúde não foi possível, porque eu queria ter proposto justamente essa discussão sobre a aprendizagem significativa que nós iremos dialogar hoje no nosso primeiro encontro, certo? Mas não foi possível, e como a gente compreende de que os processos, a aprendizagem, a gente se constrói a cada dia, no primeiro momento vocês tiveram uma discussão sobre alguns recursos didáticos, né? Tendo como base a questão do uso das tecnologias, e um outro recurso didático que foi o uso da charge no ensino de geografia, certo? Então, tendo como parâmetro primordial a questão desses recursos didáticos que vocês já têm conhecimento, hoje a gente vai tentar discutir um pouco sobre a teoria da aprendizagem significativa, né? Já de antemão, eu já relato para vocês que é uma pouca experiência. Eu tive contato com essa teoria quando eu dei entrada no mestrado, né? Porque muita gente discute a aprendizagem significativa ligado à questão do que a gente tem como representatividade do conceito, né? A aprendizagem significativa, o que eu imagino? O que é uma aprendizagem significativa? E isso é bem discutido nas instituições de ensino formal, e que a gente percebe o seguinte, mas o que é essa aprendizagem significativa? Todos nós, enquanto professores, né, enquanto construtores do conhecimento, a gente visa uma aprendizagem significativa e a gente faz alguma associação com relação à utilização e definição desse termo. Mas quando a gente começa a interagir, a estudar de fato a aprendizagem significativa baseada na teoria de aprendizagem, você vai se alicerçando de um conhecimento, e eu digo para vocês que esse meu conhecimento que eu tenho sobre a teoria da aprendizagem significativa, ele está em processo de sistematização. Como eu disse anteriormente, irei tentar, para que a gente possa conversar hoje sobre alguns elementos da teoria mesmo, de fato, porque é uma teoria complexa e demandaria muito tempo para a gente discutir ela na íntegra. E para discutir uma teoria na íntegra, a gente precisa ter bastante propriedade sobre ela. E eu estou em processo de apreensão desse conhecimento sobre a respectiva teoria que iremos discutir hoje, certo? Então, vivemos em um momento que as aulas, né, virtuais estão aqui à nossa disposição, e antes de projetar os slides, né, nós não vamos ter muito tempo para dialogar de forma individual, eu gostaria de compartilhar aqui no chat com vocês, só um minuto, um link, onde, a partir desse link, vocês irão justamente responder algumas perguntas que eu proponho aqui para vocês, para a gente ver um pouquinho como anda o nosso conhecimento a respeito da teoria. Só um momento. Pronto, disponibilizei o link. Gostaria de pedir para vocês, assim, por gentileza, que vocês acessem o link. Não sei se é possível todos acessarem,
pela questão de uso de computador ou do celular. E aí que nós temos apenas 2 perguntas, certo? Gostaria que vocês respondessem aí dentro de alguns segundos essas perguntas, certo? A primeira pergunta vocês podem definir utilizando apenas uma palavra. E na segunda, nós temos uma pergunta, né, que ela é objetiva, da qual vocês irão marcar a opção, ok? Eu gostaria também de ressaltar que no decorrer da discussão, se alguém quiser ficar à vontade para dialogar, vocês podem ligar o microfone e pedir a fala, ok? Já estamos recebendo as respostas. Nesse momento, como vocês já submeteram algumas respostas, eu vou apenas compartilhar o que vocês já colocaram na primeira pergunta. Deu para visualizar, né? Bom, na primeira pergunta, na sua experiência com a disciplina de Geografia na educação básica, como você define a aula em termos de metodologia de ensino para a aprendizagem? É a formação de uma nuvem de palavras, nós já temos aqui 13 participações, que vocês podem observar aqui quais foram as palavras mais citadas, né? Nós temos aqui, alguns alunos relataram que a aula considera, em termos de metodologia de ensino, né, tradicional. Observe que essa palavra, esse termo tradicional, ele está bem em destaque no centro da nuvem de palavras. Outros relataram dinâmica, né, colocaram aula ativa e colaborativa. Não tenho experiência, veio como um processo gradativo, clássica, colocaram contextualizada, consideraram a aula excelente e bem precisa, né? Didático e prático, elencaram o livro didático, significa de que o livro didático fazia parte, né, de forma pertinente no decorrer das aulas. Então, gostaria de ressaltar nesse primeiro momento essas 2 palavras de maior destaque, dinâmica e tradicional. É muito que a gente tem, enquanto essa experiência, da gente definir a aula que a gente tem de geografia, se você gosta da aula, se você consegue compreender, você definir ela como uma aula dinâmica, né? Uma aula dinâmica da qual você se sentiu, como é que eu posso dizer? Você sentiu uma dinamicidade naquela aula que, de certa forma, você gostou. Outro conceito bastante que a gente vai discutir no decorrer da nossa apresentação aqui, é esse conceito, né, esse termo tradicional, que ele está bem ligado ao que a gente vai definir, que é proposto pela própria teoria da aprendizagem significativa, que os autores, eles não trazem como uma dicotomia, mas eles trazem essa diferenciação ligada a uma aprendizagem significativa de uma aprendizagem mecânica, né, que no contexto dessa aprendizagem mecânica, ela está muito associada a essa questão do tradicionalismo, certo? E essa questão da dinamicidade estaria bem mais ligada ao que a gente pode rever e compreender a partir da aprendizagem significativa, certo? Eu só gostaria de ver com vocês, se vocês não conseguiram ter acesso à segunda pergunta, gente. Eu não consegui. Certo, só um momento. Sim ou não? Não, professora, voltou para a primeira, aí não vai para a segunda novamente, não. Certo, Valdiana. Então, não deu certo para compartilhar a segunda. Então, vamos adiante. Mas a segunda pergunta, podemos abrir um momento aqui para a nossa fala. A segunda pergunta diz o seguinte: você já teve experiência de leitura sobre a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, né?
Eu gostaria de abrir aqui um momento para, se alguém queira se manifestar, se já teve conhecimento sobre essa teoria em termos de leitura ou de participação em eventos. Alguém se manifestaria nesse primeiro momento para fazer esse relato? Em termos de 1 minuto apenas. Enquanto isso, eu irei apresentar os slides. Já temos aqui o Lucas, disse que já teve experiência, né? A professora Andréa também, certo. Além dos relatos aqui pelo chat, alguém gostaria de falar sobre a experiência, o contato que já teve com a teoria, de forma dialogada mesmo? Não, né? Então, vamos começar, certo? Como eu disse anteriormente, a minha experiência ela é pouca com relação à sistematização dessa teoria. Diante do tema do minicurso, né, que é a aprendizagem significativa com o uso de recursos didáticos não convencionais no ensino de geografia, eu trago como tema específico para a nossa fala de hoje, a aprendizagem significativa no ensino de geografia, reflexões a partir da teoria de Ausubel. Ou seja, até que ponto anda essa discussão, essas produções no contexto da aprendizagem significativa no âmbito do ensino da geografia. Como eu falei bem no início, às vezes a gente discute nas nossas rodas de conversa enquanto professores nas instituições de ensino formais, também em outros lugares que não são instituições de ensino formal, sobre a aprendizagem significativa. Mas nós não temos um conhecimento que essa aprendizagem significativa, ela tem um referencial, ela tem um aporte teórico, né, que é justamente uma teoria. Dentre outras teorias que nós temos no campo educacional, a teoria da aprendizagem significativa, ela vem se destacando nos últimos anos, no âmbito do ensino da geografia, ainda é uma produção pouco expressiva em comparação, talvez, a outras teorias. Dentre outras teorias de outros teóricos, outros estudiosos, nós temos teoria de Piaget, nós temos teoria de Vygotsky, nós temos outras teorias, certo? Mas, assim, aqui a gente se refere, de fato, à aprendizagem significativa com a denominação desse termo, é a aprendizagem significativa de Ausubel, né? Que essa teoria ela foi desenvolvida na década de 60, e que Ausubel, ele trouxe essa contribuição, né, no campo da psicologia educacional, né, que é psicólogo, ele trabalhava em instituições, né, questões clínicas, e insatisfeito com todo um contexto de formação dele, enquanto educação básica, por volta no seu processo de escolarização, ele sentiu essa certa inquietude e acabou desenvolvendo essa teoria de aprendizagem, né? E é com base nessa discussão que a gente vai fazer esse diálogo hoje. E aqui eu trago essa imagem com essa frase para a gente refletir, né? Diz o seguinte: desejo uma educação em que eu aprenda a criar, pensar diferente, pesquisar, estudar, que dê valor à minha curiosidade, talento, arte e interesse. Digo não a uma educação que só me ensina a memorizar conteúdos, né? Então, partindo da reflexão dessas frases e do que vocês colocaram na nuvem de palavras sobre como consideravam a aula, né, de geografia em termos de metodologias de ensino, com a experiência na educação básica, o que a gente tem de relação dessa frase com a teoria da aprendizagem significativa, né? Reflete bem a questão do que é você aprender de uma forma mecânica, de uma forma dita tradicional, que a questão do tradicionalismo no contexto educacional sofre muitas críticas, né, pela própria questão educacional. Quando a gente observa a análise dessa teoria, a gente percebe que não é apenas uma realidade a nível de Brasil, que é o nosso lugar, eu diria, no âmbito da geografia, é o nosso lugar, a nossa nacionalidade, mas que se fez presente, né, a nível internacional. Daí surge toda essa inquietude e o surgimento dessa teoria da aprendizagem significativa por Ausubel, né? Então, quando a gente pensa nessa frase também no âmbito da geografia, você traz todo esse contexto, né, que
Inclusive, a professora Andréa falou no último encontro sobre a geografia escolar no Brasil. E a gente percebe que a geografia escolar, né, posta em nossas instituições de ensino formal, ela sempre teve essa característica, né, mnemônica, a questão da memorização dos conteúdos. Ela passou por um processo de sistematização e consolidação de acordo com a evolução da geografia, inclusive como ciência, até ela chegar em nossas escolas hoje com um contexto mais diferenciado. Isso significa que essa teoria de aprendizagem, ela não é que ela faça de forma ponderada uma crítica a essa forma tradicional de ensino, porque algumas metodologias, algumas situações de ensino tida como tradicional no sentido de ser discutido no campo educacional, elas, além de se fazerem presente, elas também podem se fazer necessárias diante de algum contexto do processo de ensino-aprendizagem, mas sempre se busca uma forma de aprender que não leve apenas à memorização de conteúdos baseado na teoria da aprendizagem significativa, né? Que um dos preceitos básicos é que, partindo de uma aprendizagem significativa do que se almeja, é que não haja uma memorização, e sim uma compreensão, porque quando você compreende, né, os nossos alunos compreendem um conteúdo de uma determinada matéria de ensino, tida hoje como, por exemplo, componente curricular, segundo a BNCC, nós vamos ter aí um entendimento, uma consolidação mais sistematizada, um conhecimento mais elaborado sobre um determinado tema de ensino, certo? Então, aqui é uma frase para a gente refletir nesse segmento, que a partir daí surge toda essa inquietude de pensar um ensino, que ensino eu tenho nas minhas escolas? Os meus alunos estão aprendendo? Eles estão compreendendo? Ou eles estão simplesmente memorizando para desenvolver uma atividade avaliativa e eu mensurar aquilo? Ou o conhecimento que ele está adquirindo, ele está compreendendo para que ele possa utilizar na sua vida cotidiana de forma sistematizada, contextualizada cientificamente, certo? E aqui eu trago essas imagens para a gente pensar todos esses questionamentos a partir de indagações, como está esse nosso espaço de aprender. E aí, reforço mais uma vez que a gente aprende não só nas instituições formais de ensino, mas aprendemos em todos os lugares, né? Seja por meio de atividades direcionadas ou não, direcionadas no sentido de quando está planejada, foram pensadas, elaboradas por um agente do processo de ensino-aprendizagem, que é justamente o professor, né? Mas vamos tentar, porque se a gente for falar de todos esses espaços que aprendemos, é uma discussão bem abrangente. Então, vamos pensar esse espaço de aprender no contexto da teoria da aprendizagem significativa como espaço formal de ensino, né? E quando se trata em si da geografia escolar, a gente vê que esse espaço, ele não se resume apenas à sala de aula, ele se resume a todos os espaços, né? Inclusive, nós desenvolvemos aulas de campo, que é um fator primordial em termos de metodologia de ensino no âmbito da geografia. Então, como está essa realidade? Traga essas imagens. Na primeira imagem, nós temos aí o quê? E a segunda imagem, aqui, os alunos ficam presos ao ambiente, né, Isabel? Ficam presos ao ambiente. Gente, se alguém quiser falar, é só ligar o microfone, certo? Porque eu estou acompanhando o chat aqui no celular, mas às vezes não fica muito legal. Mas eu vou tentar abrir. Pronto. Os alunos ficam presos aos ambientes escolares. Isso dificulta a aprendizagem dos mesmos, né? A Isabel também ainda acrescentou anteriormente dessa fala dela, é necessário que o discente seja protagonista, né? Nós temos aqui do Pedro Henrique, já vi algo da teoria com a professora Josélia, ainda era sobre a pergunta, né, sobre a teoria, ótimo. Então, colocando aqui dessa fala da Isabel, né, o aluno ele precisa ser protagonista para que ele adquira essa aprendizagem significativa em relacionado às imagens, né, das TICs aí na sala de aula, né, das tecnologias. Olha só como a gente vê em determinado contexto de tempo. Nessa primeira imagem podemos associar mais um ensino num ambiente formal,
em uma característica tradicional, talvez com a presença de alguns elementos dentro dessa característica do tradicionalismo, do que é colocado os teóricos da educação, quando eles fazem essa discussão, né? Na segunda, nós já temos essa discussão aí, mas com a inserção das tecnologias. E nesse momento agora, né, as tecnologias, elas chegaram na sala de aula. E nesse novo momento que nós vivenciamos, né, período pandêmico, né, da Covid-19, nós temos aí a presença aí marcante, de forma bem preponderante, as aulas online, né, que muitas vezes essas aulas online, que justamente estão acontecendo nesse momento do nosso diálogo, essa interação, ela se dá por alguns elementos a partir do uso das tecnologias. Na última imagem, nós temos aí a pessoa só, né, a professora só, ou podemos nomeá-la como aluno, dependendo do contexto que você queira fazer a interpretação, com o uso do computador. E aí eu pergunto, nesses espaços de aprendizagem, como é possível, né, a aprendizagem significativa ser desenvolvida? Né, para Ausubel e os outros teóricos que fizeram os estudos e estão implementando essa discussão da teoria, eles dizem o seguinte, inclusive o Moreira, que a aprendizagem significativa, né, essa teoria, ela foi desenvolvida pensando no contexto da sala de aula, mais especificamente, podemos dizer, no processo de ensino-aprendizagem, seja ele de forma presencial ou com essa inserção das tecnologias que nós vivenciamos na modernidade. Então, hoje, nessas aulas online, nós não podemos deixar a margem de pensar de que é possível ou não é possível desenvolver uma aprendizagem significativa de um conteúdo, que os alunos tenham essa aprendizagem significativa numa aula online, né? Conforme a teoria, na visão de Moreira, que eu já fiz uma leitura recentemente, é possível, ela tem essa possibilidade. Só que de que forma nós podemos fazer isso? É o que nós vamos discutir anteriormente. Aliás, posteriormente. Certo? Então, esse espaço a aprender, na nossa prática, enquanto professores, ele é bem acompanhando todo o contexto histórico educacional, né? Visando essa questão, essa desmistificação de um ensino mais tradicional para um ensino mais progressista, onde coloca o aluno enquanto sujeito ativo do processo de ensino-aprendizagem, mas temos alguns princípios básicos que devem ser levados em consideração na teoria da aprendizagem significativa, né? Não é apenas colocar o aluno como sujeito ativo, construtivo do seu próprio conhecimento, né? Nós devemos levar em consideração alguns princípios que irão ser mostrados posteriormente, né? E aqui eu trago, né, a foto desses principais teóricos que eu já tive esse contato de leitura, né? Que é o David Ausubel, que é justamente o mentor, o criador da teoria na década de 60, como eu já falei anteriormente, insatisfeito com o processo de escolarização que ele teve na sua formação básica, e ele se dedicou, né, como tantos outros teóricos estudiosos, a tentar entender, né, a compreender a forma de como os alunos aprendem, né, de como há esse processo de construção do conhecimento, né? E por se tratar de uma teoria, não podemos definir como uma teoria precisa, 100% correta. Toda e qualquer teoria, eles vão escrevendo, eles vão analisando, dentro dos princípios do que eles acreditam, do que eles observam e analisam, eles escrevem as suas teorias. E não há aquele contexto de que nós devemos, por exemplo, valorizar as ideias de Ausubel, né, em detrimento de, por exemplo, Piaget, né? Inclusive Novak, que é o que faz toda a reformulação, vem se dedicando de forma bem mais precisa com relação à teoria de Ausubel, Novak, ele faz essa relação entre a teoria de Ausubel e a teoria de Piaget, e também a de Vygotsky, né? Que algumas situações elas se assemelham, outras elas divergem, isso é normal nas teorias de aprendizagem. E nós, do campo das áreas do conhecimento, como, por exemplo, da geografia, a gente se utiliza dessas teorias do campo educacional para inserir no nosso contexto de processo de ensino-aprendizagem. Então, eu trago aqui esses três nomes, no âmbito da teoria da aprendizagem significativa, né, que é o Ausubel, que foi o criador da teoria. Novak é o seu companheiro, né, de Ausubel, que tem se dedicado, são os dois, tanto Ausubel quanto Novak, eles são
pesquisadores norte-americanos. Novak tem desenvolvido uma sistematização da teoria no campo mais específico, né, de uma filosofia, uma corrente filosófica mais humanista, né, mas também cognitivista. Ausubel desenvolveu mais nas primeiras obras, mais um preceito de cognitivismo. E trago também Marco Antônio Moreira. Marco Antônio Moreira, ele é brasileiro, mas ele foi orientando de Novak, né, em doutorado, né, norte-americano, nos Estados Unidos, e tendo como base essa orientação, essa interação e da teoria da aprendizagem significativa, ele vem disseminando os conceitos, né, da teoria da aprendizagem significativa a nível de território brasileiro de forma bem mais precisa, né. E aqui ressalta que Marco Antônio Moreira, ele não é da educação, no sentido, ele tem uma formação mais específica no campo das ciências, especificamente no campo de estudo da física, né? E talvez isso possa culminar o que a gente vai discutir mais no final da nossa fala, sobre como uma dessas produções, a teoria da aprendizagem significativa no campo da geografia, né? Porque nós temos um dos principais disseminadores aí do conhecimento dessa teoria no Brasil, ele é da área, né, de física. Então, se você fizer um estudo a nível de Brasil, você vai perceber que os estudos da teoria, no termo amplo da educação básica, estão bem mais produzidos no que se refere às ciências exatas do que às ciências humanas, enquanto nas ciências exatas nós temos uma grande quantidade, uma especificidade de produções, enquanto que na área das ciências humanas é bem restrita essa produção, né? Fator que pode ser influenciado em virtude disso, certo? E aqui, baseado na teoria da aprendizagem verbal significativa, né, tanto Ausubel como seus colaboradores, como, por exemplo, Novak, eles trazem a teoria da aprendizagem verbal significativa como uma teoria desenvolvida especificamente para se pensar o processo de ensino-aprendizagem, ou seja, a forma de como os alunos aprendem. E aí eles trazem dois conceitos aí, considero elegante, né, pela explicação simples dos fenômenos que constituem o objeto, e, ao mesmo tempo, ela é uma teoria, né, transgressora, né, que ela se opõe às ideias behavioristas, né, que é justamente quando causa toda essa revolução no mundo, não talvez uma palavra revolução, mas um contraponto às ideias behavioristas, onde visa-se mais um ensino progressista, né, que aí entra a questão do cognitivismo por volta da década de 70, mais sistematização da década de 70 e 80. Né? E aí, partindo dessas teorias, dessa concepção, né, de que surge essa teoria atrelada justamente em detrimento desse pensamento educacional de uma corrente filosófica comportamentalista, né, que é, como, por exemplo, podemos destacar Skinner, né, que é onde nessa corrente comportamentalista, ligada bem à questão behaviorista, os comportamentos, né, observáveis, eles são observável e mensurável. Quanto nessa corrente filosófica cognitivista, onde se destaca aí alguns teóricos, né, como Piaget, Vygotsky e o próprio Ausubel, que é o que nós vamos discutir hoje, o indivíduo, ele constrói a sua estrutura cognitiva, né, nós temos aí os elementos mais cognitivistas. E em uma visão filosófica mais humanista, nós temos o Rogers, né, onde nessa visão humanística e corrente filosófica, a aprendizagem em si, ela é de fato centrada no aluno, né, há uma concepção de desenvolvimento de atitudes, desenvolvimento afetivo e social, ou seja, o aluno, ele é visto como um todo. E aí eu destaco justamente os nomes de Ausubel aqui nessa corrente cognitivista, na teoria, quando ele começa a escrever a sua teoria, ela tem bem esses elementos cognitivistas, né, de uma aprendizagem bem cognitivista, mas à medida que ela vai sendo sistematizada na visão de outros teóricos, como, por exemplo, de Novak, essa teoria, ela vai ganhando mais essa corrente filosófica humanística, né, que nós iremos discutir mais adiante, que está bem sistematizado na concepção de Novak, que é um dos principais colaboradores da corrente cognitivista da aprendizagem significativa, ou seja, baseado na teoria de Ausubel, né? E aí, eu trago aqui nesse slide qual é a ideia central da teoria da aprendizagem significativa, né, TAS. A gente pode usar a TAS, que é a teoria da aprendizagem significativa,
quando utilizamos o termo AS, aprendizagem significativa. Então, o que diz Ausubel, Novak e Anessian sobre a ideia central da teoria? Eles dizem o seguinte, que se tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um único princípio, eles diriam que esse princípio, eles têm um fator isolado que eles consideram importante, né? E que é esse fator que influencia, de fato, a aprendizagem. Qual seria esse fator isolado que eles consideram de forma importante para favorecer, influenciar a aprendizagem? É aquilo que o aprendiz já sabe, ou seja, o aluno ou aquele sujeito que está ali buscando conhecimento. Então, cabe a uma reflexão no que eles dizem quando eles afirmam assim, descubra o que ele já sabe, ou seja, o aprendiz ou o aluno, e baseie nisso os seus ensinamentos. E aí nós discutimos bem isso, essa frase, né, e às vezes a gente pensa que a teoria da aprendizagem significativa, ela está distante da nossa realidade. O que a gente chega em nossas instituições de ensino, e aí você faz uma avaliação diagnóstica com os alunos, e aí você tenta descobrir o conhecimento prévio do aluno, aquilo que o aluno já conhece sobre aquele determinado conteúdo que você vai propor no seu processo de ensino-aprendizagem, né? Quando você vai ensinar geografia, ministrar aula de geografia, estudar o lugar, para qualquer conteúdo, você parte do lugar, não de uma forma para reduzir esse conhecimento do aluno, mas para tentar diagnosticar o que o aluno já sabe, né, partindo da realidade vivida dele. E observe a relação desse fator que Ausubel considera importante para a aprendizagem significativa, como a gente pratica ele no nosso processo de ensino-aprendizagem, e às vezes a gente nem se dá conta de que isso está baseado numa teoria, mas por falta de, talvez, de conhecimento da teoria, a gente não sabe que teoria é essa. Será que eu estou aplicando algo, algum elemento de alguma teoria de aprendizagem na minha prática docente? Certo? Então, esse é um fator primordial no processo de ensino-aprendizagem. E aí, a aprendizagem significativa, como eu falei para vocês, de Moreira, certo? Que é o que faz toda essa discussão, vem sistematizando a teoria a nível de território brasileiro. Ele diz o seguinte, traz o conceito de aprendizagem significativa. É aquela em que as ideias expressas simbolicamente interagem de maneira substantiva e não arbitrária com aquilo que o aprendiz já sabe. Ou seja, essa forma não arbitrária significa o seguinte, não é de forma hierarquizada no sentido de que não vai ter conhecimento. Tem que haver conhecimento. Tem que haver justamente aquilo que ele diz na ideia central da aprendizagem, aquilo que o aluno já sabe. Então, o que o meu aluno já sabe sobre um determinado tema específico de geografia ou de qualquer um outro componente curricular, né? É o conhecimento relevante na estrutura cognitiva do sujeito. É aquilo que o aluno já sabe sobre um determinado conteúdo. E aí, como é que ocorre? Partindo desse conceito, né, nessa imagem aqui, nós temos a S, que é a aprendizagem significativa, e você percebe pelo desenho da imagem que é justamente o subinstrutor, que é um outro termo bastante discutido na teoria da aprendizagem significativa. Subinstrutor, esse termo é colocado na teoria, na visão dos autores, como aquilo, né, que já está presente na estrutura cognitiva do aluno em termos de conhecimento. E aí, essa aprendizagem significativa, ela vai ocorrer justamente quando esse novo conhecimento, da qual você propõe ao seu aluno, a partir da matéria de ensino, ou seja, do componente curricular de ensino, ele interage na estrutura cognitiva do aluno com algo que o aluno já sabe sobre aquilo. Então, a partir do momento que há essa interação, ocorre o que? Uma aprendizagem significativa. Mas aí a gente tem que ressaltar que não é qualquer coisa. Digamos que meu aluno ele tem uma estrutura cognitiva onde ele tem um conhecimento, por exemplo, sobre o conceito de território, né? Então, quando eu vou apresentar, né, discutir a abstração desse conceito, né, de território, se meu aluno ele já tiver uma noção sobre o conceito de território, isso vai favorecer o quê? Consequentemente, uma predisposição para ele aprender, porque ele já vai ter na sua estrutura cognitiva algum subsussor, algum conhecimento que vai ligar a esse novo conhecimento, vai ligar esse novo conhecimento que ele está adquirindo. Aí é um processo da qual vai se construir uma aprendizagem significativa, que, consequentemente, é uma aprendizagem mais duradoura, né?
que eles fazem justamente essa relação de dois conceitos, de aprendizagem significativa e aprendizagem mecânica, né? Que a aprendizagem significativa, de modo geral, pela teoria, a gente vê aquela aprendizagem mais duradoura, onde houve compreensão, enquanto que a aprendizagem mecânica, ela é vista dentro da perspectiva da teoria, mais aquela aprendizagem que ela não é tão duradoura, né? Ela não houve uma compreensão sistematizada, que, consequentemente, isso pode levar a um esquecimento, né, de todos os elementos presentes na estrutura cognitiva do aluno, certo? Então, o conhecimento relevante, ele possui diferentes formas, né? Pode estar presente na estrutura cognitiva do aluno em forma de conceito, certo? Em forma de proposição, em forma de modelo mental, ou de uma imagem, né? Que ele imagine, que ele idealiza sobre um determinado conteúdo, né? Então, estas formas de conhecimento, elas demonstram que em algum nível, o domínio do sujeito em relação ao seu conhecimento prévio, né? E aí é justamente esse conhecimento prévio que está presente na estrutura cognitiva do sujeito. E aí, de algum modo, Ausubel, ele coloca o seguinte, que este conhecimento, de algum modo, ele é relevante e constitui a estrutura cognitiva do sujeito. E que esse conhecimento relevante que está, né, na estrutura cognitiva do sujeito, Ausubel, ele denomina aí como subsussor, que é o conhecimento que já está presente na estrutura cognitiva do sujeito. E é por isso que, dentro dessa teoria da aprendizagem significativa, é importante você levar em consideração aquilo que o aluno já sabe como um fator central da teoria, para você poder encaminhar o que você vai colocar ali, para que o aluno aprenda diante da matéria de ensino. Claro que a matéria de ensino, como, por exemplo, a geografia, tem todos os seus objetivos de acordo com a faixa etária, de acordo com o nível de escolaridade do ensino que vai ser desenvolvido no âmbito da sala de aula, certo? Então, o que ele fala com base na teoria sobre o subsussor, né? Ele está presente na estrutura cognitiva do indivíduo, ou seja, aquilo que o aluno já sabe, e ele pode estar de forma mais ou menos estável, né, elaborado. E a partir do momento que vai ocorrendo essa interação do conhecimento novo com aquilo que o aluno já sabe, ou seja, aquele subsussor presente que estava na estrutura cognitiva do aluno, ele também vai sendo alterado, que vai já surgindo novos subsussores para, consequentemente, ancorar novas aprendizagens sobre novos temas e novos conceitos. E é justamente com base nessa imagem que ocorre aqui um processo interativo entre o conhecimento prévio, que é o subsussor, com o conhecimento novo. E nesse processo interativo, que o aluno vai compreendendo e adquirindo conhecimento, o que acontece? Tanto o conhecimento prévio, que é o subsussor, presente na estrutura do aluno, vai sendo modificado, como o novo conhecimento da qual está sendo posto para o aluno, vai sendo modificado e, consequentemente, tornando-se mais bem elaborado, certo? E aí traz aqui a teoria também, ela traz alguns conceitos, né, sobre os tipos de aprendizagem. Mas o conceito mais discutido, né, do que se almeja como princípio da aprendizagem significativa, o conceito mais bem buscado, né, é o da aprendizagem significativa. Mas aí eles trazem alguns elementos sobre alguns tipos de aprendizagem. E aqui nós temos as características da aprendizagem significativa com a aprendizagem repetitiva, né, que são conceitos que vocês, ao terem contato com a teoria, vocês vão ver alguns elementos que divergem esses tipos de aprendizagem na visão dos autores que discutem essa teoria. Que a aprendizagem significativa, eles colocam que a nova informação, né, se relaciona de maneira significativa. E na aprendizagem repetitiva, né, as situações de aprendizagem arbitrárias, literais e não substantivas entre conhecimento prévio do aluno e o novo conteúdo. Ou seja, nessa aprendizagem repetitiva, essas situações de aprendizagem, não há essa toda interação do conhecimento novo, né, com o conhecimento prévio. E aqui, né, nesse esquema aqui, você pode perceber que a nova informação, ou seja, o novo conteúdo, o novo conceito, né, o novo tema, mais o conhecimento do aluno, ou seja, o subsussor que o aluno já tem, eles vão sofrer o quê? Um processo de transformação, como eu falei no slide anterior.
Nós temos outros dois tipos de aprendizagem discutida na teoria, que é a aprendizagem por descoberta e a aprendizagem por recepção. O que seria essa aprendizagem por descoberta, né? É quando o conteúdo que vai ser aprendido não se apresenta ao aluno. Ele é descoberto pelo próprio aluno, como, por exemplo, uma atividade em laboratório, né? Talvez tenha algumas instruções do professor, né, instruindo de como vai ser, mas o conhecimento ele vai sendo descoberto pelo aluno. Então, aí pode ser definido na visão azubeliana como uma aprendizagem por descoberta. E a aprendizagem por recepção, na visão azubeliana, é aquela aprendizagem em que o aluno recebe o conteúdo, né? O conteúdo ele é apresentado ao aluno na sua forma final, não exige uma descoberta prévia, né? Que essa aprendizagem por recepção, ela pode estar bem aliada às concepções, por exemplo, de uma metodologia de ensino típica do tradicionalismo, como é discutido no campo educacional. Mas uma coisa, ele chama a atenção na própria teoria, e é discutida pelos seus colaboradores, né, que essa aprendizagem, né, há um erro em se considerar que as aprendizagens significativas só podem ocorrer por situações de descoberta e de uma tarefa organizada, né? Às vezes, quando a gente traz para a discussão, por exemplo, uma aula expositiva, pode ser, a aula expositiva ela é enfadonha. Mas a aula expositiva, ela também está dentro das possibilidades da promoção de uma aprendizagem significativa. O que nós temos de questão contrária sobre uma aula expositiva, uma exposição ao aluno, é a forma de como foi sendo empregada, utilizada no contexto da sala de aula. Inclusive, Faria, que é um outro livro que eu estou lendo agora, para elaboração de algumas sequências didáticas, ele traz a aula expositiva como, dentro do contexto da teoria ausubeliana, como um processo de facilitação da aprendizagem significativa. Claro que vai entrar toda uma conjuntura, né, de alguns itens de uma aula expositiva, né, a própria linguagem, como vai estar sendo posta a linguagem, e o conteúdo de como vai estar ensinado, como ele foi organizado, pensado de forma sequenciada, certo? Então, a aprendizagem significativa, ela não ocorre apenas por descoberta, onde o aluno vai descobrir sozinho e construir sozinho, né? As atividades, elas podem ser direcionadas por meio de aulas expositivas, ou não, aula de campo, ou não, ok? Nessa figura aqui, nós podemos ver bem uma compreensão, a partir dessa imagem, sobre essa diferenciação de alguns elementos de uma aprendizagem mecânica para uma aprendizagem significativa, né? Por essa imagem, vocês podem perceber, nessa visão aqui da aprendizagem mecânica, nós temos as bolinhas amarelas e as bolinhas azuis. E observe que, nas duas imagens, nós temos essas bolinhas. Observe que as bolinhas amarelas, né, ao penetrarem aqui dentro desse retângulo, elas não se interligaram a essas bolinhas azuis. Pelos princípios e a discussão da teoria, nós podemos associar aqui esse conhecimento novo, que são as bolinhas amarelas, né, não conseguiu interagir aquilo que já estava presente na estrutura cognitiva do aluno, que são os subsussores, ou seja, o conhecimento prévio que o aluno já tem sobre esse determinado conteúdo. Então, isso pode acontecer o quê? Dentro dos princípios da teoria, o que eles denominam de aprendizagem mecânica, né, baseado na teoria azubeliana, que não é essa interação do conhecimento novo com aquilo que o aluno já sabe. Enquanto que na aprendizagem significativa, se você observar, né, as bolinhas amarelas, elas interagiram com as bolinhas azuis, consequentemente, nós já temos aqui o surgimento de outras bolinhas na cor verde, que nós podemos justamente associar na visão azubeliana, que houve a interação do conhecimento novo com o subinsussor que o aluno já tinha, e, consequentemente, surgiu um novo conhecimento bem mais sistematizado, bem mais elaborado. Essa é a visão que nós temos desses elementos que é colocado na teoria de uma aprendizagem mecânica para uma aprendizagem significativa. Nesse novo esquema aqui, é só reforçando a aprendizagem significativa de uma aprendizagem mecânica, né, baseado na elaboração de Novak, que é o principal colaborador da teoria. Se você observar nessa primeira imagem aqui, né, A, B e C, esses pontinhos pretos, né, observe o quê? Que nessas informações são associadas com estruturas conceituais já existentes, que são os subsussores aqui na estrutura cognitiva do aluno, A, B e C,
certo? E, consequentemente, o subsussor A, se você observar por esse esquema, ele está bem mais diferenciado do que o subsussor B e, consequentemente, o C. Na aprendizagem mecânica, você observa o seguinte, que essas novas informações, né, elas foram incorporadas à estrutura cognitiva sem nenhuma forma de associação com os conceitos subsussores que já existiam na estrutura cognitiva. Então, consequentemente, na visão de Novak Alzubeliana, nós podemos compreender que essa aprendizagem aqui ocorreu uma aprendizagem, né, por memorização, que, consequentemente, ela está mais vulnerável ao esquecimento total desse conhecimento que foi apresentado ao aluno. Certo? Então, a aprendizagem significativa, gente, ela foi pensada, né? Nós já falamos aqui de aprendizagem por recepção, quando o aluno recebe, né? E por descoberta, quando ele busca esse conhecimento, ele busca esse conhecimento, ele adquire esse conhecimento por uma forma de instrução, mas que ele buscou esse conhecimento, ele adquiriu. E aí, a aprendizagem significativa, ela foi pensada mesmo dentro desse contexto escolar, que é justamente uma aprendizagem escolar. Então, imagine só, a teoria alzubeliana, ela foi pensada para o contexto escolar. Então, por que nós não conhecer essa teoria, saber até que ponto em nossas práticas docentes nós fazemos uso dessa teoria de forma praticada a partir do senso comum? A praticada a partir do senso comum, eu me refiro no sentido de que quando a gente não tem, pelo menos um pouco de compreensão dos elementos da teoria da aprendizagem significativa, certo? Como ocorrem os processos de assimilação do conhecimento na teoria alzubeliana, né? Nesse esquema aqui, ele foi posto por Moreira, e eu fiz uma certa adaptação, ocorre o seguinte, né? Que a nova informação, que é potencialmente significativa, né? Ela se relaciona com o subsussor já existente, que é esse A maiúsculo. Consequentemente, nós vamos ter um produto, né, um produto que vai ser justamente um produto interacional desse conhecimento novo, com o conhecimento já que o aluno já tinha na sua estrutura cognitiva, nós vamos ter um produto de aprendizagem aqui de conhecimento interacional, que vai ser o subsussor modificado, que aí já podem surgir novos subsussores que irão servir de âncora para outro conhecimento que será posto ao aluno, né? E aí, pensar nesse contexto desses dois conceitos, dos termos de aprendizagem significativa e aprendizagem mecânica, a discussão da teoria, ela traz dentro da aprendizagem significativa essa assimilação obliteradora, né? Que pode ser posto pela teoria como uma forma de esquecimento. Não significa que se eu aprendi de forma significativa, eu não vou esquecer, né? Eu posso esquecer de alguns elementos, mas, de alguma forma, vai ter um subsussor na minha estrutura cognitiva de que, em algum momento, em uma situação de aprendizagem, ele torna o seu processo de reativação, né? Enquanto que, na aprendizagem mecânica, na visão alzubeliana, esse esquecimento, esse conhecimento, ele pode não se tornar mais ativo em uma outra situação de aprendizagem, ou seja, pode haver o esquecimento total, certo? Então, tendo como princípio básico da teoria na aprendizagem significativa, né, os autores, eles colocam que todos os alunos podem aprender significativamente se tem em sua estrutura cognitiva conceitos relevantes, inclusores. E aqui cabe nós a um questionamento bem importante, né? Nós temos, quando nós vamos atuar na sala de aula, você vai planejar, fazer o seu planejamento, você tem que pensar no sujeito. O sujeito ativo, que é justamente o aluno, e é o nosso principal sujeito do processo de ensino-aprendizagem. E aí, tendo por base essa teoria, você já tem que perceber o seguinte, nós temos, por exemplo, uma turma de 15 alunos, cada um com uma estrutura cognitiva diferente. Então, o conteúdo que eu vou propor ao meu aluno, como está a estrutura cognitiva desses 15 alunos para aprender esse determinado conteúdo, compreender esse determinado conteúdo. Vejam que tarefa difícil você propor uma atividade de aprendizagem no contexto da sala de aula, tendo por base isso. O mínimo que precisa de início é você fazer esse diagnóstico de como anda o conhecimento sobre aquele conteúdo, sobre aquele tema, na estrutura cognitiva do seu aluno, né? Então, é uma responsabilidade muito grande, nós, enquanto professores, enquanto educadores,
pensar esse processo de ensino-aprendizagem e, às vezes, a gente chegar a eleger, o meu aluno, o aluno tal, ele não conseguiu aprender. Por que ele não conseguiu aprender esse conteúdo? Foi eu que errei, né? O que eu propus de aprendizagem, de instrumento, facilitadores, de situações de aprendizagem, né? O meu aluno já tinha na estrutura cognitiva dele algo que pudesse favorecer a compreensão do que eu mostrei, do que eu coloquei para eles. Então, são reflexões que nós temos que fazer enquanto professores, nesse contexto do processo de ensino-aprendizagem. Às vezes, você utiliza um vídeo, por exemplo, que eu creio que vocês irão discutir no mini curso aqui, como recurso didático não convencional. Eu levei um vídeo para a sala de aula. E aquele vídeo, ele não significou muita coisa para o meu aluno. O tema que foi posto lá no vídeo não teve significado para o meu aluno, porque a aprendizagem significativa é isso, né? A aprendizagem significativa, ela tem que ter significado para o aluno. Se tiver significado, e esse significado, ele é justamente perceptível a partir daquilo que o aluno já se predispõe a aprender. Os materiais de ensino, eles têm que ser potencialmente significativos. E, às vezes, o vídeo que você propôs ao seu aluno, ele não teve esse potencial significativo, não foi relevante para o aluno, para que ele pudesse, né, compreender aquele conteúdo. Então, são reflexões que a gente tem que fazer enquanto professores. Dentre outros tipos de aprendizagem significativa já elencados anteriormente, nós temos outros conceitos que são discutidos na teoria, em termos de tipos de aprendizagem e assimilação do conhecimento, né? Que são a aprendizagem significativa, que aqui já é uma classificação mais específica de aprendizagem significativa, que segundo a teoria zubeliana, essa aprendizagem significativa, né, pode ser de forma subordinada, superordenada e combinatória. Quais são os elementos que indicam essa aprendizagem significativa de forma subordinada, né? Quando a nova ideia aprendida adquire significado por meio da interação dos subsussores mais gerais na estrutura cognitiva, né? E aí, como exemplo dessa aprendizagem subordinada, nós temos aqui, por exemplo, o conceito de escola. O aluno, ele pode, dentro dessa concepção, adquirir esse conceito de escola a partir do conhecimento, né? Quando ele tem esse conhecimento de escola, ele pode depois adquirir o conceito de escola técnica e escola pública, né? Na superordenada, a apreensão do conceito a partir da indução, a partir da abstração de ideias já existentes, né? Por exemplo, se eu conheço tipo de escola militar, tipo de escola confeccional, logo eu posso chegar a uma compreensão e associar que esses tipos de escola, eu posso construir um conceito, né, mais abstrato, que é o conceito de escola, certo? Combinatória é a apreensão do conceito a partir da indução e abstração de ideias já existentes, né, que é a base cognitiva, né, como, por exemplo, mamífero, réptil, ave, que não está alicerçado numa concepção nem de subordinação, nem de superordenação. Partindo para exemplos mais específicos na geografia, né, Castelar e Moraes, elas escreveram um artigo que elas trazem exemplos sobre esses tipos de aprendizagem. Nessa aprendizagem subordinada, elas trazem como situação aí de aprendizagem o conceito de lugar, né, a partir de espaço geográfico, né, ideia aprendida a adquirir significado por meio da interação dos subsussores mais gerais na estrutura cognitiva. Como superordenada, ela traz deslocamentos populacionais, né, que, a partir que eu entendo o que são esses deslocamentos populacionais, né, aí vem o conceito de migração, está superordenado. Combinatória, são dois conceitos, né, bem abstratos, generalizados, né, nós temos industrialização e cidade, que não depende tanto nem dos processos de subordinação ou superordenação, certo? E aqui são as ideias de Novak, como eu disse anteriormente. Novak é um dos principais colaboradores da teoria, inclusive ele é coautor de uma das edições do livro da Teoria da Aprendizagem Significativa, que ele traz essa visão humanística, como eu falei lá no início dos slides, né? Essa visão humanística em que, no processo de ensino-aprendizagem, deve levar-se em consideração o pensar, o sentir e o agir, né? Ou seja, tendo como situações alicerçadas aí de uma aprendizagem
cognitiva, aprendizagem afetiva e uma aprendizagem psicomotora, né? Para Novak, né, quando o ser humano, essa questão de sentimentos, né, de ações, é muito importante ser levado em consideração para uma aprendizagem significativa. Por exemplo, se eu gosto de uma matéria de ensino, de um conteúdo, consequentemente, na visão de Novak, isso pode levar a uma predisposição para aprender. Mas o que faz eu gostar, por exemplo, de um determinado conteúdo da geografia? Talvez seja a minha afinidade com ele, mas essa afinidade, às vezes, no senso comum, pode estar justamente ligado a quê? A um conhecimento prévio que o aluno já tenha sobre aquilo. Enquanto que um outro conteúdo, por ele não ter nenhum conhecimento prévio sobre aquilo, ele pode não ter esse sentimento de gostar, né? Então, essa forma, por isso, inclusive, quando eu estava lendo o livro do Moreira, ele traz esses exemplos, como, por exemplo, a disciplina de ciências, né? E a disciplina de matemática, que muitos alunos, às vezes, né, nas conversas rotineiras no âmbito das instituições de ensino de educação básica, os alunos relatam que não gostam de matemática. E aí, por que eu não gosto de matemática, por exemplo, eu gosto mais de ciência? Isso pode estar muito ligado e influenciar esses processos de aprendizagem na visão de Novak, partindo da teoria da aprendizagem significativa, né? Então, Novak, ele diz o seguinte, que os seres humanos, eles experimentam pensamentos, sentimentos e ações, né? Que tudo isso se combinam para formar o significado da experiência. Então, a experiência que eu tenho, baseada nos meus pensamentos, sentimentos, ações, isso pode me levar a situações de aprendizagem mais prazerosas que eu posso compreender um determinado conteúdo. Ou situações, né, que não são tão prazerosas, que me estagnam e eu não quero aprender aquele conteúdo, certo? Então, esse fator central da teoria, que é levar em consideração o que o aluno já sabe, pode ser elencado aqui dentro dessa visão de Novak, nessas situações de aprendizagem, né? Novak, ele desenvolve aqui, ele diz que o processo educativo, inclusive eu estou lendo agora um livro do Novak, que alguns autores aqui discutem, ele até aponta como desenvolver uma teoria da educação. Uma teoria da educação, né, subjacente à teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, onde ele traz nesse livro dele, que a teoria da educação, que foi na década de 70, e temos uma segunda edição da década de 80, ele traz essa visão de educação como um evento educativo, né? Que nesse evento educativo envolve 5 elementos primordiais, né? Que é o aprendiz, o professor, o conhecimento e o contexto, né? Troca de significados e sentimentos entre aprendiz e professor, né? Que o professor, de algum modo, né, direto ou indiretamente, no desempenho de atividades de aprendizagem, o conhecimento tem que ver o grau de significância do conhecimento e o contexto, qual é o efeito do contexto dessa situação de aprendizagem. E aí ele insere justamente a avaliação como um elemento que eles têm que estar paralelo aos demais elementos. A avaliação da aprendizagem, do conhecimento do aluno, a avaliação do professor, enquanto mediador do processo de ensino-aprendizagem, colocando o aluno como sujeito ativo, construtor do próprio conhecimento, inclusive do próprio contexto que está inserido nos processos de ensino-aprendizagem, bem como a avaliação do aprendiz, principalmente no que se refere à questão da teoria da aprendizagem significativa. O que o meu aluno já sabe sobre isso? Se ele já sabe um determinado tema específico, já tem conhecimento sobre esse tema, então, que situação de aprendizagem eu vou favorecer para ele, né? Que sequência de aprendizagem ou de sequência de ensino? Que instrumento didático eu vou utilizar para favorecer a aprendizagem significativa de um conhecimento específico, certo? E aqui nesse mapa conceitual, eu coloco aqui para vocês que Novak, ele traz, além de toda a reformulação da teoria da aprendizagem significativa, ele desenvolve, né, ele estuda e desenvolve um instrumento muito importante para os processos de ensino-aprendizagem no âmbito da teoria azubeliana, que é o mapa conceitual, que não cabe à nossa discussão hoje, porque seria uma outra discussão, certo? O mapa conceitual é desenvolvido por Novak,
e ele coloca ele como um instrumento facilitador da aprendizagem significativa. Instrumento esse que você pode utilizá-lo para diagnosticar o conhecimento prévio do aluno sobre um conceito, sobre um tema específico. Ele coloca também o mapa conceitual como um instrumento que pode ser utilizado como instrumento avaliativo para a avaliação do processo de ensino-aprendizagem. Inclusive, nós já temos pesquisas na área do ensino da geografia utilizando-se o mapa conceitual como instrumento avaliativo da aprendizagem dos alunos. Então, o que ele coloca nesse mapa conceitual aqui? Toda a representação do que ele pensa a teoria de Ausubel na visão dele Novak, que ele traz como uma teoria de educação, né, que nos eventos educativos envolve esses 5 elementos, que é o aprendiz, o professor, o conhecimento, o contexto e a avaliação, certo? Que na visão dele, nós vamos ter aqui, nesses eventos educativos, né, nós vamos ter as ações, sentimentos e pensamentos, que, partindo disso aqui, há uma troca de significado, e como é que esse significado está acontecendo, essa troca. E que, partindo de tudo isso, vai haver o quê? Um engrandecimento humano. O ser humano, ele se engrandece de pensamento, né, de conhecimento. E aí nós vamos ter o quê? Partindo de tudo isso, a promoção da aprendizagem significativa. E no final aqui da base, ele elenca 2 instrumentos facilitadores do processo de ensino-aprendizagem, que é o diagrama V e os mapas conceituais. Os mapas conceituais é o que foram desenvolvidos, de fato, por Novak, né, como eu já falei anteriormente, e o diagrama V. O diagrama V, ele foi criado por Goin, que a gente vai discutir posteriormente, que também é um colaborador da aprendizagem significativa, mas numa visão interacionista, né? Nós temos o Ausubel com uma visão mais cognitivista, o Novak com uma visão mais humanística, e nós temos o Goi com uma visão mais interacionista, do interacionismo pelo meio social. O diagrama V, ele é um diagrama não utilizado muito nos processos de ensino-aprendizagem dos alunos, mas ele é muito utilizado nas pesquisas científicas. Então, são 2 instrumentos básicos, né? Colocado mesmo, de fato, no âmbito da teoria. Mas hoje já se discute outros instrumentos que podem facilitar a teoria da aprendizagem significativa nessas novas discussões do campo educacional que nós temos, né? Inclusive, pensar os recursos didáticos com essa possibilidade de promover a aprendizagem significativa, pensar o planejamento a partir de uma sequência didática, né? Uma sequência de ensino, também já se fazem elementos mais pertinentes nessas discussões atuais como instrumentos facilitadores da aprendizagem significativa, certo? E aí nós temos, justamente por se falar de mapa conceitual, nós temos esse mapa conceitual na geografia. Nesse mapa conceitual aqui, Campelo 2019, que desenvolveu uma pesquisa no âmbito do ensino da geografia, ligada à teoria da aprendizagem significativa, mas mais especificamente ao mapeamento conceitual, onde ele utilizou o mapeamento conceitual, né, para fazer processos como instrumento de avaliação da aprendizagem. E ele define nesse mapa conceitual aqui, gente, toda a relação, né, entre o ensino de geografia com a aprendizagem significativa e o mapeamento conceitual, onde ele diz o seguinte, que o mapeamento conceitual favorece a aprendizagem dos alunos, né, para entender conceitos complexos, né, favorece a aprendizagem dos alunos também em geografia, e que o mapeamento conceitual ajuda o professor em formação, certo? Que vai atuar com conceitos complexos para os alunos, né? Esse mapeamento, ele permite conhecer os conceitos não entendidos, quando a gente faz com os nossos alunos. Se você pede o seu aluno, uma situação de aprendizagem, para ele fazer um mapa conceitual, por exemplo, do conceito de paisagem, o que ele vai colocar no mapa conceitual, você vai poder fazer um diagnóstico para ver até que ponto está a estrutura cognitiva dele, né? A relevância do conceito de paisagem presente na estrutura cognitiva dele. E a partir daí você vai encaminhar as suas situações de aprendizagem, né? Porque é justamente o que Campelo diz aqui, que o mapeamento conceitual promove o acesso ao conhecimento prévio do aluno, quando a gente solicita que ele faça um mapeamento conceitual. Ele é usado em diferentes níveis, tanto no ensino fundamental, ensino médio, como ensino superior, certo? Como eu disse para vocês,
por essa teoria ela não se fazer tão presente de forma científica no campo da educação básica, nas instituições de ensino, pode que a gente não encontre muitos professores fazendo, olha, eu fiz o meu planejamento, eu usei o mapa conceitual, vou pedir o mapa conceitual, eu vou fazer meu planejamento para esta semana, planejamento dessa unidade baseado na teoria da aprendizagem significativa, certo? Pode que a gente não encontre isso de maneira sistematizada, mas a partir do momento que você pega o planejamento do professor, você pode perceber que lá existe presente alguns elementos dessa teoria, certo? Então, basicamente, o mapeamento conceitual ele foi criado por Novak, pensando na teoria da aprendizagem significativa. E a aprendizagem significativa, né, com essa visão de interação educacional mais interacionista, né, precisa de quê? De uma ação dirigida, que é a troca de significados, sentimentos entre professor e aluno. Que essa aprendizagem significativa, ela se produz quando o aluno e o professor negociam compartilham com êxito uma unidade de significado, ou seja, quando eu proponho ao meu aluno, é uma situação de aprendizagem que, no retorno da minha compreensão, eu chego à compreensão de que o meu aluno compreendeu aquilo que foi proposto, tendo como base as finalidades e o objetivo da matéria de ensino. E aí cabe uma reflexão, se eu compreendi que meu aluno não conseguiu compreender, o que faltou? Será que ele tinha na estrutura cognitiva? Certo? E aí é nessa visão de interacionismo que trago aqui as ideias de Goin, né, que é esse modelo de Goin, que ele traz essa questão do compartilhar significado, que o compartilhar significado, para ele, que é o objetivo básico da teoria da aprendizagem significativa, na visão de Goin, é justamente há umas relações aqui, relação entre aluno, professor, certo? Aluno, material educativo, professor, material educativo, ainda há relação aluno-aluno, certo? E professor. Tudo isso, qual é o objetivo comum dessa relação aqui, desse compartilhamento? É compartilhar significado, é compartilhar conhecimento. Compartilhar significado no sentido de que a aprendizagem significativa, ela visa o quê? Uma aprendizagem com significado, que o aluno tenha aquele conhecimento tenha significado para o aluno, para que ele faça uso desse conhecimento, seja para aprender um novo conhecimento ou aplicar na sua vida cotidiana, na sua vida prática. Né? O que diz Goin? Ele diz o seguinte, que o ensino se consuma quando o significado do material que o aluno capta é o significado que o professor pretende que esse material tenha para o aluno. E aí eu faço uma ressalta aqui, o que são materiais educativos na visão dele aqui? Materiais educativos, gente, pode ser justamente aquilo que eu vou propor, o conteúdo, um tema específico, certo? Eu posso trabalhar um conteúdo a partir de um determinado recurso didático, como, por exemplo, a charge, né, um vídeo. Então, o material educativo, na visão dele aqui, é aquilo que o aluno vai aprender, certo? E aí, essas discussões da teoria da aprendizagem significativa, gente, elas já estão presentes aqui no âmbito da UFP, certo? Tem um artigo que é do professor Façanha, né, a professora Bastira e a Mugiani, que eles dizem o seguinte, dentro dessa concepção metodológica de aprendizagem significativa, né, o sentido da metodologia significativa está apoiado na ideia de que o processo de ensino, né, ou seja, o que aprendemos é resultado da informação nova, interpretada à luz daquilo que já sabemos, ou seja, uma junção entre os saberes já existentes e os saberes mais elaborados. Basicamente, o que eles quiseram dizer com isso, gente? Partindo da teoria específica na visão ausubeliana, né? Que a informação que nós adquirimos, ou seja, o conhecimento que nós adquirimos, né? Ele é construído a partir do subsussor, na visão ausubeliana, da interação do novo conhecimento com o subsussor, que é aquilo que o aluno já sabe, ou seja, o novo conhecimento interage com o subsussor, que vamos ter como resultado uma aprendizagem significativa, um conhecimento, né, compreendido, sistematizado, que difere de alguns elementos de uma aprendizagem dita como mecânica na visão ausubeliana, né. Então, para Ausubel, a exposição verbal correta e bem organizada, né,
é uma forma eficaz de ensinar e promover a aprendizagem de temas ou conteúdos no processo de ensino-aprendizagem. Para isso, requer-se pensar o planejamento e uma prática de ensino, né? Que nesse planejamento, nesse pensamento, o professor pense em uma forma correta, não especificamente uma correta, assim, que o professor considere essa é a correta, mas aquela que ele considera como uma possibilidade de promover uma aprendizagem significativa, que leve os alunos a terem uma aprendizagem significativa, né? E nessa interação de pensar o planejamento da prática docente, nós trazemos aqui como elementos primordiais professor, aluno e conteúdo. É pensar o planejamento tendo como base esses 3 elementos. O professor entra como mediador do processo de ensino-aprendizagem, pensando nos princípios da teoria da aprendizagem significativa, quais deles são viáveis, quais deles também não são viáveis a ser aplicado a uma determinada turma de alunos, né? Colocar o aluno como eu, enquanto professor, investigar esse aluno, mas investigar o quê? Investigar o nível de aprendizagem desse aluno, né? E propor, dentro da matéria de ensino, dos objetivos e finalidades da matéria de ensino, o conteúdo, tendo por base o conhecimento do aluno, para que ele possa adquirir esse conteúdo de forma bem mais elaborada e duradoura. Né? Moreira, ele traz alguns fundamentos, né, tarefas fundamentais que o professor deve pensar para facilitar a aprendizagem significativa. Ele elenca 4 tarefas principais. A primeira delas, né, identificar a estrutura conceitual e proposicional da matéria de ensino. Ele saber da sua matéria de ensino, como, por exemplo, da geografia, quais são os objetivos, a finalidade do ensino de geografia. O que meu aluno precisa aprender no campo de conhecimento da geografia, certo? Quais são os conceitos que eu devo ensinar na geografia, certo? O segundo é identificar quais os subinstrutores, conceitos, proposições ou ideias que devem ser ensinados. Então, dentre essas finalidades, qual desses, identificar essas subinstruções aqui, esses conceitos que eu devo ensinar. Partindo disso, eu vou fazer o quê? Diagnosticar o conhecimento prévio dos meus alunos. Porque a partir do momento que você faz esse diagnóstico do conhecimento prévio, você pode reformular o que você vai propor ao seu aluno, os conceitos. E a quarta situação, tarefa que Moreira elenca, é ensinar utilizando recursos e princípios que facilitam a aquisição da estrutura conceitual da matéria. Quando se pensa nesses recursos, é importante que a gente não pense apenas os recursos tecnológicos, né? Apenas esses recursos que estão aí de forma bem popularizada na nossa sociedade, tem que pensar neles, mas pensar com cuidado. Não é qualquer recurso que vai favorecer a apreensão do conhecimento, a aquisição do conhecimento, certo? Tem que partir todo de um processo de planejamento. E como eu falei no início, Faria, né, que é o Wilson de Faria, ele traz na obra dele, que é Planejamento de Ensino, que é o que eu estou lendo agora, ele traz algumas situações, né, que facilitam a aprendizagem significativa na visão ausubeliana. Então, ele elenca algumas estratégias e ou procedimentos, né? E aí, ele aponta 4 estratégias. Quais são essas estratégias? Uma delas é a estratégia dos organizadores prévios. Os organizadores prévios, eles são de base da teoria da aprendizagem significativa, discutido no âmbito dessa teoria, né? Foi um dos primeiros instrumentos, assim, posto pelo próprio Ausubel, é a utilização desses conhecimentos prévios como situações que pudessem favorecer a aprendizagem significativa. O que são esses organizadores prévios? Não sei se vocês já tiveram conhecimento. Esses organizadores prévios, eles são vistos na visão ausubeliana, discutido pelos colaboradores, como aqueles instrumentos que eu posso propor ao meu aluno, certo? E justamente a partir do diagnóstico de que eu sei de como está a estrutura cognitiva do meu aluno, ok? Por exemplo, pode ser um texto, pode ser um vídeo, pode ser uma música. Eu posso me utilizar desses recursos didáticos como um organizador prévio, como uma estratégia de facilitar a aprendizagem. Se eu sei que eu vou propor um conteúdo ao meu aluno, e meu aluno não tem nenhum conhecimento prévio sobre aquele
Conteúdo, então eu posso organizar, né, ter um organizador prévio, propor um texto para os alunos fazerem a leitura. Então, esse instrumento aí é o que nós vamos chamar de organizador prévio. É uma estratégia, né? Propor essa estratégia, ok? A outra é implementar o ensino com apoios empíricos concretos. É eu desenvolver meu ensino com apoios de empírico concretos. Que são esses apoios empíricos concretos que eu posso utilizar como estratégia para facilitar a aprendizagem significativa na visão de Faria, né? Empírico pode ser aquilo que não está bem sistematizado, elaborado. Concreto é aquilo que a gente pode tocar, certo? Então, pode ser, você vai fazer aula de campo, mesmo que você não faça aula de campo, você pode fazer uma exposição, né? Se você vai falar sobre, por exemplo, biomas, você pode fazer uma amostra. Se você vai falar de rochas, você pode fazer uma exposição de rochas. Então, aí são apoios empíricos concretos que você vai utilizar como estratégia na visão de Faria para facilitar a aprendizagem significativa diante da sua matéria de ensino. Aqui eu citei exemplos da geografia, né, como exposição de rochas, certo? De biomas, algumas vegetações, ok? Formas de utilização de materiais escritos, né? É uma outra estratégia. Como é que eu vou utilizar esses materiais escritos? E aí nós temos aqui na visão de Faria dois tipos que ele classifica os materiais escritos. Aquilo que é produzido pelo professor e aquilo que não é produzido pelo professor, mas já pelo contexto educacional das próprias instituições de ensino mais gerais. Como, por exemplo, o livro didático. O livro didático, nessa visão de Faria aqui, é um material escrito, certo? Mas, ao mesmo tempo, também ele entra nessa questão de apoio empírico concreto, porque ele é algo concreto, ok? Você vai utilizar uma imagem, você vai usar foto, certo? Então, são exemplos de materiais, o texto, materiais escritos. Aí, o que seria aqui um material que não é utilizado, que é utilizado pelo professor? É se eu produzo, por exemplo, um mapa conceitual, eu vou produzir um texto, certo? Eu vou produzir uma charge e vou levar aos meus alunos. E a estratégia de aula expositiva, como eu já falei, a aula expositiva, ela não pode ser associada à concepção de um ensino tradicionalista que, consequentemente, vai promover uma aprendizagem mecânica. Não é isso, certo? Ela tem essa discussão no campo educacional, mas a aula expositiva, inclusive, ela é muito valorizada no campo da teoria da aprendizagem significativa, e utilizando principalmente a questão da linguagem, né, nesse processo da aula expositiva. O que se tem de errôneo da aula expositiva é a forma de como ela é empregada na sala de aula, abordada na sala de aula. Uma aula expositiva, a partir da problematização, dependendo do contexto da aprendizagem significativa, do diagnóstico dos conhecimentos prévios dos alunos, ela vai favorecer, sim, a aprendizagem significativa, certo? E aqui nesse esquema traz justamente a questão do organizador prévio, qual é a finalidade do organizador prévio, né? É estabelecer a ponte entre o conhecimento prévio do aluno com o novo conhecimento, justamente para haver a geração da aprendizagem significativa. Se eu sei que o meu aluno não tem nenhum conhecimento prévio sobre o conceito de região, então eu vou preparar um organizador prévio, certo? Para que ele possa adquirir algum tipo de elemento que possa ser evidenciado como conhecimento prévio para eu propor, de fato, a compreensão do conceito de região, certo? E aí, o Faria, ele ainda faz uma classificação de conhecimento prévio comparativo e expositivo. Se eu sei que o meu aluno não tem nenhum conhecimento prévio do conceito de região, então eu vou preparar um organizador prévio, né, justamente expositivo, para expor para ele, mostrar, seja em forma de texto, de leitura de texto, ou outro instrumento. Mas se eu já sei que o meu aluno tem algum conhecimento prévio para adquirir o conceito de região, eu posso organizar um organizador prévio comparativo, para que ele possa já fazer uma comparação daquilo que ele já sabe com aquilo que eu vou mostrar e, posteriormente, de um nível mais elevado de abstração que eu vou mostrar, ok? E, com relação aos apoios empíricos concretos, eu coloquei nestes slides aqui, como o Faria ele classifica como elementos tangíveis, ou objetos gêneros tangíveis, né, como
Livros, flor, mapa, rio, árvore, né? O desenho, a fotografia, o slide, o filme, são exemplos de apoios empíricos concretos que o professor pode utilizar para favorecer o processo de ensino-aprendizagem no contexto de possibilitar uma aprendizagem significativa. Ou elementos verbais e não tangíveis. Né? E aqui eu trago esses 3 questionamentos. Aprendizagem significativa na sala de aula. Como facilitá-la? Quais estratégias de ensino? Quais instrumentos didáticos? Vocês estão todos caladinhos aí, né, gente? Essas aulas remotas é dessa forma, ok? Alguém gostaria de dialogar um pouquinho sobre esses 3 questionamentos nesse momento? Se alguém quiser, pode ligar o microfone e falar, gente. Quem gostaria? Como facilitá-la a aprendizagem significativa? Dentro do que foi colocado aqui, quais essas estratégias de ensino? Quais instrumentos didáticos podemos usar? Ninguém se manifesta? Bom, o que eu diria, né? Como facilitá-la? Para facilitar a aprendizagem significativa, você tem que ter por base de conhecimento filosófico, eu diria, né, e epistemológico, o conhecimento sobre a teoria. Quais são os princípios dela, o que deve ser levado em consideração, diante da minha realidade, do meu aluno, do contexto de aprendizagem, né? Como eu vou pensar? Ter a aprendizagem significativa como base. Não no sentido de que eu, enquanto professor, eu vou desenvolver, fazer com que o meu aluno atinja uma aprendizagem significativa 100%, o que é impossível, gente. A gente tem que ser bem cauteloso nessas situações. É impossível. O que eu posso pensar é que eu vou facilitar tentar facilitar o máximo possível que o meu aluno adquira um conhecimento mais a partir de uma base de compreensão e não de memorização. Né? Então, tem que ter por base os princípios da teoria da aprendizagem significativa. Quais estratégias de ensino? Eu digo para vocês, na visão da teoria, do que eu já conheci, existe uma estratégia de ensino que eu posso dizer, essa estratégia de ensino aqui não falha. Se você aplicar essa estratégia de ensino, o seu aluno vai ter uma aprendizagem significativa? Eu posso afirmar isso? Jamais. O que nós temos de estratégia de ensino? Nós não temos uma estratégia de ensino 100% segura. Nós temos possibilidades de estratégias de ensino que possam promover a aprendizagem significativa. Mas tudo isso depende de um contexto. Quais são essas estratégias de ensino? É pensar em quê? É pensar em atividades colaborativas, né? É pensar em sequências didáticas, né? Sequências de ensino, pensando na inserção das tecnologias, claro, com a adaptação da tecnologia coerente ao objetivo de aprendizagem, ao conteúdo. Ou seja, você tem que pensar a unidade didática como um todo, quando eu vou pensar em uma estratégia de ensino, pensando, por exemplo, o uso das tecnologias, né? Quais instrumentos didáticos? Não tem um de instrumento didático específico que me garanta 100% de que eu vou usar esse instrumento, como, por exemplo, o mapa conceitual. O mapa conceitual, da visão da teoria, é um mapa, é um instrumento mesmo, que foi criado para ser aplicado na teoria, tendo por base a teoria. Mas mesmo ele tendo sido criado, tendo por base a aplicação da teoria, ele não é garantia de que eu vou usar o mapa conceitual e vou promover, de fato, a aprendizagem significativa no meu aluno de forma considerada 100%, não. Então, nós temos alguns instrumentos aí no nosso cotidiano, né, que é o mapa conceitual, o diagrama V, que foram criados mesmo para a teoria, mas nós temos outros instrumentos que nós podemos utilizar. Esses instrumentos, a gente pode entrar os recursos didáticos. Então, tudo depende de como você vai planejar, fazer o seu planejamento pensando
os princípios da teoria, certo? Então, não existe uma fórmula pronta para favorecer a aprendizagem significativa. Existem possibilidades, né, de estratégias de ensino que podem promover essa aprendizagem significativa, ok? E aqui, para encerrar a nossa fala, como eu disse para vocês lá no início, que a aprendizagem significativa, ela é uma teoria da década de 60, mas a gente observa hoje, né, 2020, 2021, a pouca significância no que se refere às produções, às discussões da teoria no âmbito do território brasileiro, ligado especificamente ao ensino de geografia, que é a nossa análise que nós estamos fazendo hoje. E aí, nesse mapa aqui, eu tentei fazer, com a colaboração do Hélito, que produziu o mapa, a espacialização das produções do ensino de geografia nos programas de pós-graduação, a nível de mestrado e doutorado, ligado diretamente ao ensino da geografia. E pelo mapa, vocês já podem observar o seguinte, que em todo o território nacional, nessa pesquisa que eu fiz, inclusive eu tenho feito ela com o Vicente, que é um outro colega do mestrado, que está estudando a teoria da aprendizagem significativa, nós conseguimos buscar esses trabalhos já produzidos, e que essa produção, ela se destina em 2 programas de pós-graduação. Nós temos as produções na pós-graduação em geografia, que são esses pontinhos aqui no mapa, onde vocês podem observar na cor lilás, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 programas. Em cada programa de geografia, aqui nós temos apenas um trabalho que está ligado à teoria da aprendizagem significativa com o ensino de geografia, certo? E, de acordo com a legenda, essas bolinhas azuis são pesquisas que foram feitas em programa de pós-graduação em educação. Nós temos 3 estados aqui, certo? Na região sudeste, onde aconteceu essas produções no campo de estudo em educação. Então, se você observar de modo geral, você percebe a pouca expressividade de como anda a discussão dessa teoria no campo científico ligado especificamente ao ensino de geografia. E é porque nós temos um colaborador bem intenso aqui a nível de território brasileiro, como eu mostrei para vocês, que é o Moreira. Mas, como eu disse, a formação do Moreira é em física, e os estudos dele, né, e dos orientandos e de toda a equipe que desenvolve os estudos da teoria da aprendizagem significativa estão bem ligados à área, né, das ciências exatas. Isso nos mostra o quê? Essa relevância, ainda bem que agora no programa de geografia aqui da UF a gente já está começando, por isso que eu disse para vocês, o conhecimento sobre essa teoria ainda ele é superficial, a gente não consegue compreender uma teoria apenas em 2 anos de leitura, né, que você faz no mestrado, você precisa compreender mais, se apropriar mais. Então, partindo disso, de acordo com a pesquisa que nós fizemos, ainda não temos produções no Piauí, e que essas discussões, elas estão em pauta no âmbito da nossa universidade, né. E aí, a gente já ressalta a importância desse mini curso, que está na 2ª edição, que tem trazido essa discussão de forma bem mais pertinente. Aí a professora Josélia, alguém colocou aqui que já ouviu falar sobre essa teoria, certo? No campo, aqui na UF, a partir da professora Josélia, o professor Armstrong também, inclusive, já ministrou uma palestra discutindo especificamente essa teoria de aprendizagem. Então, deixa a nossa possibilidade aqui de investigação e aprimoramento sobre a teoria ligada. Nessa tabela aqui, eu elenquei essas produções que eu mostrei no mapa, certo? Uma delas traz o ensino de geografia, e aí que utiliza os mapas conceituais na aprendizagem significativa, que é de Tomita, foi desenvolvida na USP, no ano de 2009, certo? Ó, utiliza os mapas conceituais como instrumentos. De Freitas, 2010, Universidade Estadual de Londrinas, ele utiliza o jogo, né, como recurso didático para uma aprendizagem significativa no ensino de geografia. Melo, 2015, da Universidade Federal de Santa Catarina,
ele traz a discussão do trabalho dele sobre a aprendizagem, né, de climatologia, fundamentada na teoria de Ausubel, onde ele desenvolve um projeto de ensino nas escolas, e que esse projeto de ensino parte de uma sequenciação de ensino, uma sequência didática. Souza, 2016, na Universidade Federal de Minas Gerais, trabalha a questão do conceito de fronteiras a partir da análise fílmica, né? Utiliza aí o filme como recurso didático para potencializar o ensino de geografia na perspectiva ausubeliana para o conceito de fronteiras e limites. Araújo, 2017, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a única na região Nordeste que nós conseguimos localizar, utiliza o jogo, né, como uma contribuição para o ensino de geografia. E aí, esses trabalhos aqui são no programa de pós-graduação em geografia. E observa o seguinte, nós temos aqui, levando em consideração a teoria da aprendizagem significativa, o mapa conceitual, ele pode entrar como um recurso didático convencional da teoria da aprendizagem significativa, né? Mas o jogo, certo? O filme, aqui eles entram como recurso didático não convencional nessas discussões, na classificação da professora Josélia, sobre recursos didáticos não convencionais, e que eles já utilizam desses recursos didáticos como instrumentos facilitadores da aprendizagem significativa, certo? No programa de pós-graduação em educação, aqui se destacam o quê? 4 trabalhos, mas desses 4 trabalhos, eu só tenho conhecimento de leitura, tanto eu quanto o Vicente, o Balduino, que nós estamos estudando essa teoria aí no mestrado, apenas 2. Porque 2 nós não conseguimos localizar, porque eles foram produzidos em um período que não havia digitalização, e a gente está tentando conseguir esses trabalhos, que é de Marim, produzido em 1995, que é a dissertação de mestrado, e a tese do ano de 2000 na Unesp. Esses trabalhos nós não temos ele ainda em mãos para análise. Mas nós temos o de Salles, Universidade Federal do Espírito Santo, foi produzido em 2016, que ele traz a questão do trabalho de campo, onde, a partir dessa experiência dele com o trabalho de campo, ele discute a teoria da aprendizagem significativa. E Campelo, que é o mais recente, né, desenvolvido na USP, ele traz a cartografia da aprendizagem significativa em ensino de geografia, gente. Mas ele traz como título a cartografia da aprendizagem significativa, não é a cartografia que a gente utiliza aqui na geografia, não. É a cartografia na concepção de mapeamento conceitual como instrumento facilitador da aprendizagem significativa e, consequentemente, como instrumento facilitador que o professor pode utilizar como instrumento avaliativo, certo? Então, são apenas essas produções que nós temos, que cabe um destaque a gente se inteirar mais da teoria e como usar ela na aplicação do ensino da geografia escolar. Já adianto pela leitura desses trabalhos, que são grandes contribuições que eles trazem de discussão no âmbito da educação básica a partir dessas pesquisas, certo? E, por fim, finaliza aqui algumas referências da qual norteou essa exposição dessas ideias, são apenas exposições preliminares sobre a teoria, que cabe ainda uma sistematização mais compreensiva para uma possível análise. Desde já agradeço por mais uma vez estar participando desse minicurso na sua segunda edição, estou aberta a alguns questionamentos ou colocações que vocês queiram fazer. Obrigada a todos. Então, mais uma vez, professora Arlane, né, trazendo uma discussão riquíssima, né, segundo o Pedro, foi uma aula maravilhosa, concordo, viu, Pedro? Realmente muito aprendizado, né, a professora Arlane trouxe discussões riquíssimas, porque ela foi buscar, né, um pouco do estado da arte relacionado, né, além de discutir conceitos, né, a teoria em si do Ausubel e seus discípulos, né, ela também foi buscar uma discussão que mostra que é um estudo ainda e precisa ser mais discutido, né? É uma teoria que precisa ser aprofundada, e que bom que hoje nós podemos contar com a participação da professora Arlane, né, trazendo esse conhecimento e até mostrando novas possibilidades de estudo, né, mostrando, indicando que outras obras podem ser
estudadas para quem tem esse interesse em aprofundar sobre a teoria da aprendizagem significativa. Então, professora Arlane, estamos muito felizes com a sua exposição. Nós temos algumas perguntas aqui em relação à sua discussão. A primeira pergunta é da Tânia Silva. Ela pergunta, professora, baseados nessa teoria, como poderíamos trabalhar essa teoria, conteúdo de cartografia escolar? A Tânia, né? Não me engano. Não ouvi bem o nome dela. Sim, a Tânia. Bom, Tânia, a cartografia escolar, os princípios básicos da teoria é diagnosticar o conhecimento prévio do aluno, que ele já tem na sua estrutura cognitiva, sobre aquele conhecimento que você quer propor. Então, quando se pensa em cartografia, você já pensa o seguinte, que cartografia é bem abrangente. Então, que parte específica da cartografia você quer trabalhar com o seu aluno? É produção de mapa, né? Você quer trabalhar no âmbito da cartografia a leitura de um mapa, de um tema específico? Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Então, o que eu diria, partindo dessa teoria, é você diagnosticar, a partir do momento, o que eu quero trabalhar dentro da cartografia com meu aluno, descobrir, baseado naquilo que eu quero propor para ele, o que ele já sabe. Se ele não sabe nada ainda, é importante que eu pense em um organizador prévio, certo? E aí, se ele já tem alguma coisa, eu também posso estar pensando em um organizador prévio de modo comparativo, como foi posto por Faria, na visão de Faria, e desenvolver uma sequência de ensino, né? Eu acredito muito na sequência de ensino, em planejamento, não só um plano de aula específico, mas uma sequência de ensino, em forma de sequência didática, né, de maneira bem equilibrada, bem intencional, porque nós, enquanto professores, dentro da perspectiva da aprendizagem significativa na visão ausubeliana, é importante o professor nesse processo, por meio das atividades direcionadas. Então, leve em consideração o princípio básico, descobrir aquilo que o aluno já sabe e, a partir daquilo, planejar, né, a sua sequência de ensino e propor essa construção do conhecimento. Em cartografia, você precisa saber se eu vou trabalhar a produção de mapas, se eu vou trabalhar a leitura de um mapa, certo? Se eu vou discutir com eles quais são os elementos de um mapa, então eu devo levar em consideração isso também, o que eu vou propor e descobrir o que o meu aluno já sabe, organizar um organizador prévio e começar a planejar as minhas atividades direcionadas. A outra pergunta é do Gustavo Giovanni. Ele pergunta, professora, como é visto os materiais didáticos não convencionais na teoria da assimilação ausuberiana? Olha, esses recursos didáticos não convencionais é uma conceitualização recente, a partir de 2011, né, que foi feito, inclusive, por professores da Universidade Federal do Piauí. Tem até o livro, que a gente já discutiu em outros momentos. Então, essa nomenclatura, ela é uma nomenclatura recente. Então, essa inserção de como os recursos didáticos não convencionais com essa nomenclatura, eles não estão presentes ainda em termos de discussão da teoria com essa nomenclatura. Mas o que a gente pode observar a partir da teoria de Ausubel? De Ausubel, quando eles colocam de que não existe uma estratégia pronta para favorecer a aprendizagem significativa e não existe um instrumento pronto, existem possibilidades. E quais são essas possibilidades? Vão entrar justamente as estratégias e os recursos. E aí nós podemos justamente trazer esses recursos didáticos não convencionais como uma dessas possibilidades de inserção de instrumentos para promover a aprendizagem significativa, que aí vai se reportar justamente ao seu planejamento, na visão ausubeliana, o planejamento do professor em preparar. Então, os recursos didáticos, eles entram como um instrumento importante hoje, não só baseado na teoria da aprendizagem significativa, mas em todo o campo educacional de ensino, porque eles estão presentes no nosso cotidiano. Então, nós, no campo educacional, nós não podemos deixar esses recursos didáticos não convencionais à margem das nossas situações de aprendizagem.
nós devemos inserir. E em todas as nossas situações de aprendizagem, a gente se utiliza de conhecimentos teóricos das teorias educacionais, das teorias de aprendizagem. Então, se você vai ter por base a teoria da aprendizagem significativa, que é uma teoria de aprendizagem do campo educacional, então o recurso, ele é mais um elemento que a gente traz para o nosso planejamento de ensino e traçar estratégias como possibilidade de favorecer a aprendizagem significativa. E aí nós temos vários recursos didáticos não convencionais, como o vídeo, né, a charge, a história em quadrinho. Então, nessas pesquisas que eu mostrei, que a gente buscou no território brasileiro, os professores, eles pesquisaram em cima desses recursos didáticos não convencionais. Eles só não trazem na discussão essa nomenclatura, mas eles utilizam o quê? O jogo. Então, na nossa compreensão do que nós já sabemos o que é recurso didático não convencional, nós já associamos, né, nós já temos esse conhecimento prévio, que o jogo, nesse conhecimento prévio que nós temos, conhecimento prévio, talvez para eles, né? Mas para nós já é um conhecimento sistematizado que já existe esse conceito de recurso didático não convencional. Então, a gente já associa, olha, o fulano usou o jogo. Então, o jogo é um recurso didático não convencional. Então, o jogo ele já se faz presente na teoria. Então, como vou usar o jogo para promover a aprendizagem significativa? Vou planejar minha estratégia de ensino com essas possibilidades, pensando na unidade didática e uma relação entre conteúdo, objetivo, né, e metodologia. Dentro dessa metodologia, eu vou escolher o recurso que eu penso que seja viável, que vai contribuir para promover essa aprendizagem significativa desse conteúdo baseado em tais objetivos. Professora, e para concluir as perguntas, nós temos a pergunta do Ramon Macedo. Ele pergunta como a prática pode contribuir efetivamente para uma aprendizagem significativa. Professora, falhou um pouquinho, desculpa. O Ramon Macedo, ele pergunta como a prática pode contribuir efetivamente para uma aprendizagem significativa. Bom, o que eu entendo dessa pergunta depende de qual prática você está querendo falar. É a prática do professor ou é a prática do aluno em termos de construir o conhecimento, né? Porque se for a prática do professor, o professor, é como eu já falei anteriormente, deve pensar a sua prática docente, propondo estratégias de aprendizagem baseado nos princípios da teoria, certo? Mas se for a prática do aluno, por exemplo, na aula de campo, pode levar o aluno a desenvolver uma prática bem específica de vivência, de contato com os apoios empíricos concretos, como é colocado por Faria. Então, essa prática do aluno, por exemplo, por meio de uma aula de campo, ele tende a adquirir um conhecimento bem mais consolidado, bem mais sistematizado, talvez, do que uma aula expositiva, fazendo a ressalva do que eu coloquei sobre a aula expositiva, de como ela é discutida no campo educacional. Então, por esses dois viés, a gente pode pensar a prática. O professor, pela questão de direcionar a situação de aprendizagem, e a prática do aluno, por exemplo, por meio de uma aula de campo, onde o aluno vai ter o contato direto com aquele conhecimento, né, de forma bem mais concreta, que ali ele pode se sentir motivado, desenvolver uma predisposição para aprender e, consequentemente, levar uma consolidação, uma compreensão do conhecimento. Surgiu mais uma pergunta aqui, professora, que é a pergunta do Samuel Silva. Ele pergunta, professora, Moreira fala também dos mapas conceituais de Vernon. No caso, as pesquisas nesta área, na UFP, tem focado ela também, ou os mapas de Novak? Na universidade, inclusive, de modo geral, no Brasil, na busca que eu fiz sobre as pesquisas, nenhuma pesquisa já produzida discutiu os mapas de Verdun, né? Nós temos a discussão dos mapas conceituais de Novak. E aqui na UFP, as primeiras pesquisas que estão sendo produzidas agora, que nós ainda não terminamos, estamos em processo de produção, que serão as primeiras pesquisas a nível de Piauí. Assim, o professor Armstrong, ele relatou, vocês devem conhecer o professor Armstrong muito bem,
que na dissertação dele de mestrado, eu acho que foi no programa de pós-graduação em educação da UFP, ele chegou a falar sobre a teoria da aprendizagem significativa, mas nós ainda não tivemos acesso a esse trabalho, porque ele não está digitalizado, e veio a questão da pandemia. Mas esses mapas conceituais que você mencionou aí, eles não estão presentes ainda nas pesquisas, né? E ressaltando que Moreira, ele faz justamente uma discussão da teoria. Moreira, ele não criou nenhum mapa conceitual, ele traz apenas nas obras dele o que está posto na teoria ausubeliana, né? Na visão ausubeliana. Mais uma pergunta, agora que os nossos participantes inseriram mais perguntas. O Antônio Araújo, ele coloca o seguinte: todos os alunos podem aprender significativamente se tem em sua estrutura cognitiva conceitos relevantes. Essa teoria e método não termina por a escola seletivizar os alunos, considerando as condições desse aluno em relação ao meio. Eu acho que teve um momento da minha fala que eu falei, por exemplo, a questão de uma turma com 15 alunos. E aí, pela própria compreensão que a gente tem enquanto professor e enquanto educador, de que cada aluno existe as suas especificidades, né? Especificidades essa que não se refere à questão de, por exemplo, de especialidade em termos de dificuldades de aprendizagem por algum problema de deficiência, não, mas as suas especificidades também em termos de compreensão de estrutura cognitiva, quando a gente pensa na aprendizagem significativa. Então, quando você vai trabalhar essa aprendizagem significativa, o máximo que você tem que fazer é tentar atingir a todos, né, de maneira igualitária, para que seja uma aprendizagem satisfatória, né, compreensiva para todos. Mas, por exemplo, no trabalho de Tomita, quando ela fez uso dos mapas conceituais para facilitar a aprendizagem significativa do conceito de paisagem, foi isso que ela estudou. E nessa pesquisa dela, ela se utilizou de várias estratégias de ensino, desde trabalhar o conceito de paisagem no âmbito da sala de aula, como trabalhar o conceito de paisagem por meio da aula de campo. E aí, o que ela fez? Ela fez um experimento por meio do mapa conceitual, onde ela utilizou o mapa conceitual no início da pesquisa como um instrumento de diagnóstico para diagnosticar o conhecimento prévio do aluno sobre o conceito de paisagem. Então, eles produziram os mapas conceituais. Partindo dessa produção dos mapas conceituais sobre o conceito de paisagem, ela desenvolveu estratégias de ensino como aula expositiva dialogada e aula de campo. Depois dessa sequenciação de estratégias de ensino, ela solicitou um novo mapa conceitual para fazer esse panorama de como estava o conhecimento dos alunos sobre o conceito de paisagem depois de uma estratégia de ensino, né? E aí ela constatou nos seus resultados o seguinte, que parte da turma conseguiu compreender e sistematizar, e o conceito de paisagem tornou-se bem mais elaborado, porém, outros não. Então, veio a pergunta, o que houve? Fiz errado? Né? Foi um experimento errado? Não, significa que cada sujeito tem as suas especificidades cognitivas, que consegue desenvolver, compreender de uma forma mais rápida, enquanto que outros é de forma mais lenta. Então, não é que faça uma seletiva, né, dos alunos, mas num contexto da sala de aula, nós sempre vamos ter aqueles alunos que vão compreender mais rápido, outros vão compreender de forma mais lenta, e que outros que não vão compreender. Então, o que é que cabe fazer? Repensar. É a avaliação que Novak coloca naqueles 5 elementos dele. A avaliação ela tem que se fazer presente de forma formativa e constante, tanto pensando a aprendizagem do aluno, como a minha atuação enquanto professor. Tanto para a aprendizagem significativa, como se você não vai fazer o uso da teoria da aprendizagem significativa. E mais uma perguntinha para concluirmos essa primeira etapa. Então, os meninos agora estão ficando empolgados, né, Alane? Não queriam falar. Verdade. Que bom, né, que eles estão se sentindo motivados, né, para participar agora.
Então, o Giovanni, ele pergunta, os recursos didáticos não convencionais podem ser utilizados como organizador prévio? Sim, com certeza. Inclusive, na leitura que eu fiz do Faria, que ele traz aqueles apoios empíricos concretos, ele cita lá a fotografia, certo? A imagem. Nós temos a imagem hoje elencada nessa nomenclatura de recurso didático não convencional, né? Então, ela pode ser considerada, assim, utilizar como um organizador prévio no processo de facilitar a aprendizagem significativa. Pronto, o Giovanni até acrescenta, né? No caso dos jogos, né? Também pode ser considerado como organizador prévio? Pode, mas assim, os jogos já vai ser direcionado mais no planejamento de ensino, ele é um recurso didático, que você vai utilizar o jogo como algo que, ao mesmo tempo, você vai desenvolver alguns tipos de aprendizagem no aluno, né? Primeiro você vai ter que orientar como usar esse jogo, né? Tem todo um contexto bem mais específico, mas o jogo ele pode ser usado, sim, como um organizador prévio, no sentido de que, a partir do jogo, eu vou trabalhar o jogo para proporcionar algum conhecimento prévio ao meu aluno sobre um determinado conteúdo. Então, mais uma vez, professora Arlane, né, só muita gratidão, né, de poder contar com você hoje, realmente foi um primeiro momento de discussões riquíssimos, então, e que bom que esse vídeo, né, ele vai ficar gravado para que nós possamos depois rever com mais calma, né, e possamos também estar socializando essa discussão com outros estudantes, com outros profissionais. Então, muito obrigada, né, e que outros cursos, né, possam ser oferecidos, né, como eu falei no início, né, o nosso curso de extensão, aprendizagem significativa com os recursos didáticos não convencionais para ensino de geografia. É um curso de extensão que ele é organizado, né, a partir do Núcleo de Pesquisa de Ensino de Geografia, que é o NUPEC, né, a qual a professora Arlane, a professora Ângela, a professora Aline, entre outros participantes, a professora Andréia, que é a professora, né, também professora da disciplina Recursos Didáticos para Ensino de Geografia, que está dividindo comigo essa disciplina, né, e que também, né, foi palestrante na live passada. Então, todos nós fazemos parte desse grupo, e trazer essa discussão é muito importante, exatamente porque, com o curso de extensão que foi ofertado em 2011, então, nós passamos um certo tempo sem oferecer, né, cursos como esse, e aí essa discussão meio que ficou, né, um pouco, vamos dizer assim, no anonimato. E cada dia que passa, nós precisamos reforçar essa discussão da aprendizagem significativa e dos recursos didáticos não convencionais, né, pela própria situação que a pandemia gerou, né, pela própria necessidade de estar tornando esse ensino mais dinâmico, mais efetivo, e a teoria, né, como a exposição da professora Arlane colocou, então, ela proporciona efetivamente, né, esse aprendizado mais dinâmico, mais eficaz. Então, é isso, professora Arlane, se você quiser fazer suas considerações finais, então, a palavra é sua. É isso mesmo, professora Bastira. Bom, eu queria só agradecer, mais uma vez, pelo convite, né? Agradecer aos participantes por se manterem aqui na sala virtual, ainda temos aqui 51 participantes, né? Creio que nós temos aqui participantes de vários lugares, tanto do curso de Geografia Presencial da UF, como do curso à distância, como, por exemplo, a Valdiana. Valdiana está desenvolvendo o TCC dela agora, finalizando o curso de graduação, e vai trabalhar essa questão dos recursos didáticos não convencionais a partir da experiência de estágio dela, né? Então, agradeço a todos. Mais uma vez, gostaria de ressaltar que estarei à disposição dentro das minhas possibilidades. Infelizmente, essa discussão não veio no nosso primeiro dia de encontro, mas não houve prejuízo para a nossa aprendizagem. Pelo contrário, ela só veio a enriquecer nesse segundo momento. Espero ter compartilhado um pouco da pouca experiência que eu tenho com a teoria, como eu disse, está em processo de sistematização e compreensão em termos de compreensão, certo? É recente. E, no mais, tenham um bom dia a todos e até breve, caso seja possível. Então, bom dia, professora Arlane. Fique à disposição, né, à vontade, se quiser participar do restante
né, da live de hoje e dos demais dias.